Irmãos, no dia 17 de novembro, nós celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, uma grande santa que morreu com apenas 24 anos, mas que apenas 4 anos depois da sua morte já foi canonizada. Veja, irmãos, apesar da breve vida, ela alcançou um nível de santidade muito alto, porque ela viveu a oração, a penitência, os jejuns, o desapego às coisas deste mundo. Ela viveu a caridade, ela tinha preocupação para com os pobres, doava muitas esmolas, por isso ela é um grande luzeiro para nós nos dias de hoje. Mas para melhor compreendermos quão grande é a contribuição de Santa Isabel da Hungria para nós precisamos recordar como foi a vida, breve vida desta grande santa. Ela que nasceu numa família nobre da Hungria, portanto, já desde cedo ela já foi prometida em casamento para o Duque Hermann, na Alemanha. Então, encaminhada até a Alemanha, lá ela cresceu, ela foi se desenvolvendo, recebeu educação e foi se desenvolvendo até que ela atingisse a idade para o casamento, lá pelos seus 14 anos de idade. E quando ela atingiu essa idade, então ela pôde se casar com o Duque Hermann, que era um homem muito bom, que via as virtudes de Santa Isabel da Hungria, e eles tiveram um casamento feliz. Tiveram 4 filhos, porém, um casamento breve. Por quê? Porque ele foi para as cruzadas e não voltou. Ele morreu em batalha, quando ela tinha apenas 20 anos. E aí que começaram de fato as grandes provações na vida de Santa Isabel da Hungria. Ela que já era perseguida antes do casamento, porque o ducado, por conta das suas preocupações com os pobres, ela que doava muitas esmolas, achavam que ela iria falir o ducado, de tanto que ela dava esmolas. Tão preocupada, tão generosa que ela era. Ela recebia perseguições até da sua futura sogra, que não queria que esse casamento se concretizasse. Porém, se concretizou. E aí que começaram as provações, por quê? Porque aos 20 anos ela ficou viúva e ao invés dela assumir como duquesa, até que os seus filhos atingissem a idade para assumir como duques, fossem os herdeiros, isso não aconteceu. Quem assumiu foi o seu genro, o irmão do seu falecido marido. E pior, irmãos, quando ele assumiu, ele ainda decretou que ela fosse expulsa do palácio, fosse para as ruas e decretou que ninguém poderia ajudá-la, acolhê-la em casa. E aí que começam as verdadeiras provações de Santa Isabel da Hungria. Ela que era uma mulher generosa, que dava dinheiro aos pobres, dava esmolas, cuidava dos enfermos, se viu numa situação de miséria, largada às ruas, dependendo das esmolas, dependendo daqueles pobres que recebiam a sua ajuda. Mas que não ajudaram porque não quiseram se opor ao mandamento, à ordem do então genro que havia assumido como duque. Vejam, irmãos, a ingratidão daquelas pessoas. Mas Santa Isabel da Hungria, ela sabia, ela tinha plena convicção que se ela estava passando por isso, era a vontade de Deus, era para que ela fosse purificada, para ela crescesse na união com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Ela não se deixou abater. Ela colocou seus filhos em casas para que pudessem ser educados, recebessem comida. Apesar dela permanecer ali na miséria, até que, apesar de ter acontecido isso, ter acontecido brevemente essa situação, o seu pai fica sabendo das condições da sua filha lá na Hungria e fala, para o duque, então genro de Santa Isabel da Hungria, para que desse a ela dignidade, o respeito devido. E não só isso,
quando os amigos, aqueles nobres que foram junto com o falecido marido para a batalha, retornaram, também cobraram o duque para que ele retomasse, desse a ela a dignidade. E então ela recebe de volta, né, a sua dignidade, o seu papel como duquesa. Ela é acolhida novamente ali num palácio. Porém, irmãos, ela passou por tudo isso, por todas essas provações, sem maldizer a Deus, sem contestar a vontade de Deus. Ela tinha plena confiança que Ele estava do lado dela. E ela não guardou picuinha daqueles que não ajudaram ela, não. Assim que ela retomou a sua condição, ela continuou tendo essa atitude misericordiosa, generosa, de ajudar os pobres, ajudar os mais necessitados, dando esmolas. E vejam que grande luzeiro ela é para nós no dia de hoje, irmãos. Porque nós, assim que nos deparamos com alguma dificuldade, somos tentados a maldizer a Deus, a pensar por que nós estamos passando por isso. Nós vamos na igreja, nós participamos de movimentos, nós rezamos e estamos passando por essa provação. Veja, irmãos, como somos tentados a pensar, a contestar a vontade de Deus, diferente de Santa Isabel da Hungria, que aceitou como purificação, como uma provação para purificá-la, para crescer na amizade, na união com Deus, no amor para o próximo. Nós temos muito a aprender com ela, irmãos. E mesmo que ela não recebeu de volta tudo aquilo que ela dava aos pobres, quando ela mais precisou, ela não bateu o pé e falou, eu não vou mais ajudar porque eles não me ajudaram. Não. Ela continuou generosa como era antes. Continuou dando esmolas, continuou ajudando os pobres, os enfermos. Por isso, irmãos, ela é um grande luzeiro. Nós precisamos aprender com Santa Isabel da Hungria, aprendermos a termos essa generosidade, a confiarmos plenamente na vontade de Deus, porque Deus reconstituiu os problemas que ela tinha. Deus restituiu melhor a sua vida. Deu a ela ainda nessa vida, sim, a sua dignidade de volta, mas mais do que isso, ela foi santificada, canonizada. Ela recebeu a grande recompensa no reino de Deus. Por isso, irmãos, peçamos a intercessão desta grande santa para que ela interceda junto a Deus por nós, para que nós também tenhamos um coração generoso e confiante na vontade de Deus. Independente das provações, que nós perseveremos sempre com essa confiança que Deus é o sumo bem e Ele tem sempre o melhor para nós. Amém.